Olá pessoal, tudo bem? Sr. Pedro aqui para continuar a conversar sobre sociedade simples. Esta aula é a aula de número 3, tá? Vamos conversar aqui hoje, nessa aula, sobre o contrato social, ok? Vamos lá, me acompanhem comigo aqui nessa aventura, peguem minha mão e vamos lá. Sei que vocês estão aí sedentos, adoram direito empresarial, não conseguem dormir, estão aí pensando incessantemente nessa matéria, tá bom? Professor, me recoloca na matéria. Eu acabei aqui chegando agora, que é de paraquedas, meio perdido. Tá, como é que está a matéria aqui? Então vamos lá. Estamos analisando o artigo 997 do Código Civil. Na última aula foi sobre o inciso 1º, 2º e agora o inciso 3º. Beleza? Vamos ver aqui o que diz o inciso 3º. Diz assim, ó. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, inciso 3º, o capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária neste caso. Então, quando eu vou abrir minha sociedade, eu vou ter que ter o capital social dessa sociedade. Se for no caso, nessa aula que nós estamos conversando sobre sociedade simples, qual que é o capital social da sociedade simples nesse caso, tá? Já falei com vocês anteriormente que esse artigo 997, ele se aplica para qualquer tipo de sociedade, tá? Por mais que ele está no rol da sociedade simples, ele serve para qualquer tipo de sociedade, certo? Tudo bem? Então lá, ele colocou lá assim, então, o capital social dessa sociedade. Então, qual que é o valor que é o capital social que possui? Então, quando eu abro uma sociedade, especificamente, sociedade simples, limitada, qual for que seja, eu vou ter que colocar lá o valor que essa sociedade possui. Se é de 100 mil, se é de 10 mil, se é de 1 milhão, enfim, eu vou colocar lá. Esse capital social tem várias finalidades. Por exemplo, uma delas, para a própria negociação entre as partes, né? Olha, eu só vou fazer negócio com uma empresa B, com uma empresa C, se aquela empresa é um bom capital social. Pensa comigo assim, ó, tá aqui a minha empresa, professor Pedro, meu capital social é de 100 mil reais. Opa, 100 mil reais. Bom, show de bola, professor. 100 mil reais, eu tenho cadeia, tenho mesa, tenho um valor que depositei em conta na empresa, tem 100 mil reais. Show de bola, professor. Mas, entretanto, todavia, né, eu vou fazer negócio com uma empresa Bradesco, né, uma empresa B, uma empresa C, uma empresa D, com uma empresa, enfim, uma empresa C. Esse negócio é de 1 milhão de reais. Olha, você acha que essa empresa vai querer fazer negócio comigo com uma capital somente de 100 mil? Então, esse é importante, esse é o capital social neste caso. Até para a questão da própria responsabilidade dos sócios. Quanto maior o capital social, maior a sua responsabilidade. Dessa forma, quando eu abro uma empresa, eu tenho que colocar o meu capital social. Tudo bem? Mas vamos compreender um pouco mais aqui sobre eles. Ó, tá aqui, ó. Capital social, um conceitinho ali. Acompanha comigo, por favor. Ó. Capital social é o montante correspondente à participação dos sócios na sociedade, decorrente de aportes dos sócios consistentes na transferência em dinheiro, bens ou créditos para a sociedade. Então ali, ó, o André Santa Cruz, ele conceituou dessa forma, né, brilhantemente, por sinal. Colocou ali, ó, então é o aporte, é a participação de cada sócio. Eu falo assim, ó, nosso capital social é de 100 mil reais. Estamos aqui em 2 sócios, tá? Eu investi 60 mil e o outro sócio investiu 40 mil. Opa, beleza. Então a minha participação vai ser maior. Eu vou receber mais, porque eu tenho meu capital social é de, como regra geral, eu vou receber mais. Eu tenho meu aporte de 60 mil reais. Né? Então ali, colocou o capital social, montante correspondente à participação dos sócios na sociedade. Seja de 2, seja de 3, seja de 4, cada sócio vai possuir o capital social, ou iguais, se for o caso, muitas vezes são iguais, né? Nesse ponto. Né? Decorrente de aportes mensais, constitui a transferência em dinheiro. Então esse aporte pode ser em dinheiro do sócio. Então, Pedro, eu vou colocar aqui 60 mil reais em dinheiro. Aqui, ó, capital social da empresa, 60 mil reais. Vou integralizar esse capital social. Pode ser em bens também, nada impede, né? Posso colocar que eu tenho um carro, eu tenho um veículo excelente, né? Tem um Fiat Maré, a coisa mais linda do mundo. Quero integralizá-lo, tá? Ele vale ali em volta de 100 mil reais. Posso integralizar? Pode. Não sei se vale 100 mil, mas pode integralizar. Né? Créditos, porque isso vai virar crédito para a sociedade.
para essa questão que eu falei anteriormente da própria negociação. Igual eu falei com vocês, eu não faço negócio com um negócio, vou fazer uma negociação, uma compra de um produto de R$1 milhão, eu tenho que ter um capital social condizente com essa compra, no caso, tá bom? Então, tem que ter esse capital social, essa transferência de bens em dinheiro que a sociedade faz, né, que os sócios fazem. Se for 8 sócios, eles vão fazer esse aporte lá para ter o capital social da empresa, tá bom? Beleza? Acho que sim, né? Adiante, meus nobres. Professor, sempre uma dúvida que surge. Qual que é a diferença entre o capital social e o patrimônio que a empresa possui? Eu não consigo entender isso, eu fico um pouco em dúvida neste caso. Tá? O que vem a ser o capital social e o que vem a ser o próprio patrimônio que a empresa possui. Né? Porque assim, o capital social, então, é o valor que eu vou integralizar para a minha empresa. Beleza? E o patrimônio é o quê? O patrimônio da empresa é o quê? Então, as cadeiras, as mesas, são o que nesse caso? Então, acompanhe comigo aqui, então, por favor, vamos diferenciar esses dois pontos aqui. Ó. Então, ali, ó, o capital social é o valor indicado pelo sócio no ato da constituição da sociedade. Ele é estático. O patrimônio está em constante mutação, sujeito ao sucesso e insucesso da sociedade. Então, comigo aqui, pessoal, ó. O capital social, quando eu coloquei ele que ele é estático, a gente pode colocar no seu caderninho ali que ele é estático, em regra geral ele é travado. Então, quando eu abro uma empresa, eu coloco o meu capital social de R$100 mil, vai ficar R$100 mil. Até quando, professor? Até que um dia eu quero aumentar o capital social. Eu vou lá e aumento. Mas ele não vai ficar oscilando, aumentando ou reduzindo. Não passa de um dia para o outro, de 100 passa para 50, de 100 passa para 99, ou aumenta. O capital social é sempre de R$100 mil, salvo quando eu faço alguma alteração no capital social, lá no comercial, lá enfim, eu faço, né, essa alteração no cartório, no caso. Mas o contrário fica lá. Ah, professor, estamos numa pandemia, meu capital social é de 100 mil, continua sendo 100 mil? Continua. Professor, a Selic aumentou, reduziu, continua sendo 100 mil? Continua sendo 100 mil. Não muda. Ele é estático, ele é travadinho lá, não vai mudar. Igual eu falei, pode até se mudar esse capital social. Assim, mas tem que ter uma burocracia, um processo para alterar o capital social. Do contrário, ele fica travadinho lá. Agora, o patrimônio não. O patrimônio da empresa é constantemente alterado, aumentado, reduzido, neste caso. Então, por exemplo, o meu patrimônio da minha empresa hoje é um carro, né? Isso e aquilo. Beleza. Então, se o valor do carro abaixar, o patrimônio também abaixa. Então, por que está sujeito ali, ó, o sucesso e o insucesso da empresa? Se a empresa vai bem, o patrimônio sobe. Se a empresa vai mal, o patrimônio desce. Tá bom? Então, o patrimônio da empresa ele vai sempre ficar oscilando. Hoje ele vale 20 mil, amanhã vale 30, amanhã de forma sucessiva. Então, lógico, talvez pense, professor, mas eles não são a mesma coisa? Olha, não deixa de estar errado. Quando eu abro minha empresa, o meu capital social é de 100 mil, quando eu abrir minha empresa, o valor é igual. O meu capital social é de 100 mil e o meu patrimônio é de 100 mil. Estão iguais, não é verdade? Correto? Né? Então, o capital social ele integra o patrimônio da empresa quando ele está aberto. Mas lógico, então o capital social está aqui, e o patrimônio está aqui, estão iguais, né? Igualzinhos lá. Mas com o tempo, se o meu negócio vai caminhando bem, o meu patrimônio vai subindo. E o meu capital social fica estático, fica paradinho. Né? Ah, depois o negócio vai mal, pandemia, o patrimônio caiu. E o meu capital social fica paradinho, aqui no caso. Então, quando eu abro uma empresa, eles são iguais, mas depois eles vão ter alterações ao longo da sociedade. Melhor, né? O patrimônio, o capital social não tem alteração nenhuma. Beleza? Tudo bem? Show de bola, né? Então tá ali, ó. Capital social, o capital é um valor formal estático, enquanto o patrimônio é real e dinâmico. O capital não se modifica no dia a dia da empresa. A realidade não afeta, pois se trata de uma cifra contábil. O patrimônio encontra sujeito a sucesso ou insucesso da sociedade, crescendo na medida em que esta realize operações lucrativas, reduzindo-se com a prejuízos que se forem acumulados. Então tá ali, o Tavares Borba ali, tá? Falou sobre o direito societário lá em 2015, já falou sobre isso. Então temos esse conceito, essa diferenciação importantíssima, tá bom? Eu falei com vocês, quando eu abro minha empresa, o meu capital social e o meu patrimônio é igual, né? Depois eles vão se distanciando, no caso.
o meu capital social fica estático e o meu patrimônio vai ficar oscilando um pouquinho ou menos, vai depender da questão da empresa, do sucesso ou insucesso da sociedade. Tudo bem? Adiante. Professor, para que serve então o capital social? Qual que é a função? Tá? Vou abrir uma empresa, vou lá falar meu capital social, eu vou aqui subscrever um capital social de 100 mil reais. Para que eu faço isso, professor? Vamos ver aqui agora, tá? Primeira importância do capital social para a sociedade. Está aqui, ó. Garantia dos credores, tá? Diz assim, ó. O capital social garante aos credores que pelo menos um determinado patrimônio a sociedade vai ter para garantir esses credores. Então ali, ó, essa garantia relativa é relativa, pois o patrimônio líquido pode ser de zero ao depender da administração da sociedade. Risco sempre irá existir neste caso. Então a primeira coisa que existe ali nessa primeira função do capital social é a questão da garantia dos credores. Como, professor? É o seguinte, se eu faço negócio com uma empresa, meu capital social é de 100 mil, eu faço negócio com outra empresa, compro um bem, né, compro canetas, né, para revender canetas, compro e revendo. Né, compro da indústria e revendo aqui no caso. Beleza. Se por algum motivo eu estou em débito, essa empresa pode me executar? Lógico que pode. E quanto que ela vai me executar? O valor de 100 mil reais, que é o valor do meu capital social. Lembrando sempre que a minha responsabilidade, como regra geral, é o valor do meu capital social. Se o meu capital social é de 100 mil, esse é o valor da minha responsabilidade, de 100 mil reais. Salvo se tiver quebra da personalidade jurídica, quebra, enfim, aí sim vai no patrimônio da pessoa física. Mas o contrário, é o meu capital social que vai resguardar os credores, vai pagar os credores neste caso. Tá bom? Professor, mas como assim que ela é relativa? Porque muitas vezes o meu capital social pode lá estar 100 mil reais lá na junta comercial, ou se for o caso no cartório, 100 mil reais, né? Se for sociedade simples no caso. E o meu patrimônio está zerado. Eu fiz mau negócio, fui infeliz na minha empresa, não tem mais nada, está zerado. Opa! Então você vai executar lá, não vai ter nada. Né? Então o capital social ele serve para isso também, para que você possa pagar os credores na possível execução, na possível compra. Ah, eu vou lá, quando eu abri uma empresa, eu coloquei lá em bens, coloquei um carro e um apartamento, e uma casa, que é onde fica a empresa. Eu coloquei o capital social da empresa ali. Beleza. Se tiver uma execução, vai cobrar o carro e a casa, né? O capital social que a empresa possui no caso. Beleza? Tudo bem? Adiante, meus nobres. Outra definição também, outra função social, né? Segundo, definição das relações de poder da sociedade. Quem tem mais, manda mais. Então, como é assim, professor? Seguinte, meu caro. Neste caso especificamente, ela também serve para deixar uma hierarquia, né? Os poderes de cada sócio. O sócio que possui mais capital social, ele vai ter mais poder de comando na empresa. Explico. Se eu abrir uma empresa, vamos pensar assim, meu capital social vai ser de 100 mil reais. Tá? Esse exemplo aqui é mais fácil, 100 mil reais. Só que eu sou dono de 60%, ou seja, de 60 mil reais. Eu tenho 60 cotas neste caso. Então, eu detenho a maioria do capital social da empresa. Qualquer coisa que possui essa empresa, em votação, eu vou ganhar, no caso. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, falavam assim, o SBT, né, o Silvio Santos é dono de 51% do SBT. Eu pensava assim, mas ele não é dono, então ele é quase, né, no caso ali, ele é quase não é dono, né, só 51%. Mas lógico, é importantíssimo esse 1% que ele possui a mais, porque ele vai poder mandar mais. Se tiver qualquer votação, e ele vai sempre votar, e o voto dele vai ter peso maior do que qualquer outro voto. Os outros sócios podem votar idêntico. Eles votam, 49% do capital social votou em não. Se o Silvio Santos, meu exemplo aqui no caso, ele tem 51%, ele vai ganhar. Então, essa questão do capital social também vai moldar a própria sociedade. Quem tem mais, manda mais. Tá bom? Então, se as duas sociedades são iguais, aí outro exemplo, vamos trabalhar mais para frente. Por enquanto, fica só com esse caso, quem tem mais, manda mais no caso. Tá bom? Além disso, definição da responsabilidade dos sócios, né? Limitar a responsabilidade
dos sócios neste caso. Também, tá, serve para limitar a responsabilidade de cada sócio. Como assim para limitar a responsabilidade? Veja, no meu exemplo lá, eu tenho 60% do capital social, tenho 60 cotas. Eu vou responder por 60 mil. Se o meu capital social for de 100 mil reais e eu subscrevi 60 mil reais, entende-se que a minha responsabilidade é de 60 mil reais no caso. Tá? Mas eu só vou responder por 60? Sim. Essa é a regra. Salvo se tiver quebra da pessoa jurídica, né, uma má-fé, mas o contrário, responde somente a pessoa jurídica por 60 mil reais no caso. Tá bom? Então, tem essas 3 funções a sociedade, ok? Então vamos aqui, fechamos aqui nossa terceira aula, né? Hoje foi bem rapidinho aqui essa aula, sobre sociedade simples, falando sobre o inciso terceiro, sobre o capital social neste caso. Então falei com vocês, o capital social é quando eu vou integralizar, quando eu vou abrir a minha empresa, eu integralizo com valor. Pode ser de 100 mil, de 10 mil, 50 mil, neste caso, tá? Não tem valor mínimo, pode ser qualquer valor que você queira realizar no capital social. Professor, qual é a diferença entre capital social e patrimônio? Já falamos também, né? O capital social ele é estático. Você coloca lá o valor de 1 milhão, tá lá, vai ficar 1 milhão. O patrimônio não, ele vai ficar oscilando. Quando eu abro a empresa, o capital social e o patrimônio são iguais. Depois eles vão ter sua distinção, no caso, o patrimônio vai ficar sempre aumentando, tá bom? Falamos também aqui da função do capital social, né? Para garantir os credores, né? Para também, qual são outros aqui? Para garantir os credores, me fugiu no outro aqui, a relação de poder da sociedade e também, por fim, a responsabilidade dos sócios neste caso. Beleza? Então fechamos por aqui. Na próxima aula, continuamos a conversar sobre esse tema. Perfeito? Muito obrigado por estar aí. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos, hein? Tchau, tchau.